Olá pessoal, eu sou a Luísa Correia, você está na Eu Levo Vinho e hoje a gente vai falar sobre vinhos doces. Todo mundo diz que adora um vinho docinho. Aliás, você sabia que o Brasil é um país de paladar doce? Exatamente, nós temos por exemplo, um dos chocolates mais doces do mundo e assim é com vários produtos que a gente consome. A gente tem um perfil muito chegado nesse característica de sabor. Então, normal, né? Mas não tem nada de errado disso, contanto você cuide bem da sua boa forma e dos dentinhos. Mas o importante para você saber quando a gente fala de vinhos doces é que a gente existe os vinhos suaves, que são vinhos feitos com uvas americanas, que são as uvas que a gente encontrou na América, né? Quando os colonizadores chegaram aqui, a gente já falou sobre isso, não vamos repetir, porque senão a aula fica muito longa. E a ideia é dar cliques rapidinhos para você aprender sobre vinho. Então, eu vou deixar o link aqui no canal para vocês depois darem uma olhadinha e refrescarem a memória. Então, esses vinhos, eles têm um açúcar residual, que a gente chama, né? Que é aquele açúcar que fica depois da fermentação, muito alto, mas que é colocado no vinho, não é natural, não é dele, né? Não é natural no sentido de que não é dele. Nada de errado com isso, é o processo que se fabrica esse tipo de vinho, mas é um vinho completamente diferente dos vinhos doces que eu quero convidar você a conhecer hoje. Bom, estes vinhos não são nem um pouco novidade, tá? Para você ter ideia, a Cleópatra gostava muito de um vinho feito com a uva que chama Moscato de Alexandria, justamente porque ele era um vinho doce. Aliás, em Roma também os vinhos doces eram muito famosos e eram preferidos da população, né? Tudo bem, os romanos eles misturavam uns negócios super estranhos no vinho, como água do mar, especiarias e tal, mas enfim, o vinho deles na verdade chamava Polska. Um dia eu falo sobre isso, mas agora vamos voltar aqui para Cleópatra, que está mais perto da gente. E ela gostava de um vinho feito com esta uva Moscato de Alexandria. Aliás, para você que gosta de vinho doce e quer sair do vinho de mesa, do vinho de uva americana, eu já vou deixar uma dica para você. Procure os vinhos da uva Moscato, Moscatel. Todas essas uvas são uvas mais adocicadas e elas vão dar um açúcar residual natural no vinho que você prefere docinho. Bom, então esse é um tipo de uva que é mais doce que as outras e que vai te dar essa sensação de doçura. Tem também processos diferentes para produzir vinhos doces. Os vinhos doces, eles podem ser de colheita tardia. O que quer dizer isso? Você vai deixar a uva lá no pé um tempo, tipo, você tinha que ter colhido no começo de outubro, final de setembro. Aí, sei lá, você deixa a uva mais 15, 20 dias no pé, vai colher ela quase no final de outubro. Tem que tomar cuidado, tá? Porque muitas dessas regiões são frias, então pode acontecer que a uva congele. Aí você vai ter um outro tipo de vinho doce. Mas vamos lá, vamos pro primeiro, que é a colheita tardia. Então, colheita tardia é porque você colheu tarde. Você colhe uns, sei lá, 15 a 30 dias depois do tempo normal. O que acontece nesse tempo? Imagina, cara, a fruta que fica lá no pé, ela vai meio que murchando. Por quê? Porque ela vai perdendo água. Mas ela não vai ficando ruim, não. Sabe por quê? Porque vai concentrando os açúcares dentro dela e todos os aromas e sabores. Então, ela fica bem legal. A outra maneira é isso que eu estava acabando de falar para vocês, né? Ice wine, que é o vinho do gelo. Como é que você faz esse treco? Bom, é bem fácil. Os caras deixam a uva lá até o começo de novembro. Normalmente as regiões vinícolas são frias. Quando é o começo de novembro, especialmente no hemisfério norte, na Europa, já chegou o inverno, né? Então essas uvas começam a congelar. Se você for o Canadá, que é um país super frio, a Alemanha, eles têm vinhos do gelo, ice wine, muito legais. Então, o que acontece? Essas uvas vão congelar no pé, vão ser colhidas tipo de madrugada, é um trabalho bem louco. Então, eles vão ser colhidas de madrugada e vão para vinificação desse jeitão mesmo, semi-congelar, e aí é que elas vão ser trabalhadas. A outra maneira que você pode pegar é também na vinha, tá? Porque a gente pode fazer o vinho doce na vinha ou na adega. A gente tá vendo só os tipos que são feitos na vinha.
O terceiro tipo é o vinho botrytizado. Por quê? Porque ele é um vinho feito com um fungo chamado Botrytis cinerea. A Botrytis cinerea também é chamada de podridão nobre ou podridão cinzenta. Gente, pelo amor, hein? Não vai pegar uma fruta mofada e dizer que a Luísa falou pra você que podia comer isso. Não é assim, tá? A Botrytis cinerea, a Botrytis cinzenta, ela é muito específica, precisa de condições climáticas bizarras para ela aparecer e para não aparecerem outros fungos, né? Porque senão vem outro mofo qualquer e estraga tudo. Então, quando ela acontece nesses momentos especiais, nesses locais abençoados pela natureza, acontecem os vinhos botrytizados. Os mais famosos deles são o Sauternes na França e o Tokaj da Hungria. Vinhos top. Recomendo que você prove algum dia desses. Então, a gente já falou de 3 vinhos doces para você experimentar. O colheita tardia, gente, tem colheita tardia da Argentina, do Chile, do Brasil, todos muito legais. Recomendo vários deles, depois vou deixar uma listinha para vocês, tá? Depois a gente falou do Ice Wine, mais raro, mais difícil, mas dos alemães, os canadenses são especialistas nesse tipo de vinho do gelo. E já falamos então sobre os botrytizados. Isso é aquele vinho que é feito na vinha. E aquele que é o vinho feito na adega? Bom, a gente tem primeiro exemplo, que é o mais natural, que é tipo, só saiu um pouquinho da vinha e foi para a adega, que é o passito. Como que acontece esses vinhos? Ou os pacificados, vai? Que eles colhem as uvas e deixam essa uva secar numa esteira lá no canto da adega. Então imagina, é igual a colheita tardia, só que em vez dele ressecar na vinha, ele vai ressecar lá na adega. E isso é muito comum na Itália, tá? Tem o Van Santo, o Amarone. E o Amarone não é doce, mas é um vinho de excelente qualidade italiano. Também recomendo você provar. Muito bem, e depois a gente tem os vinhos fortificados. O que é um vinho fortificado? Gente, é um vinho do Porto, muito simples. O Porto ele é um vinho docinho, porque ele é fortificado na adega também. Então você vai pegar o vinho, lembra daquela aula lá que a gente falou como é que é a fermentação? Se não lembra, volta lá depois. Mas agora termine esse raciocínio aqui comigo. O vinho do Porto, ele vai fermentando, mas o enólogo vai interromper essa fermentação antes que ela termine, ou seja, vai sobrar açúcar residual. Como é que ele interrompe a fermentação? Ô gente, como é que você para a ação de uma bactéria? Você joga álcool nela, né? A gente, quando quer desinfetar as mãos, joga álcool. Muito simples. Nesse caso, ou também não vai pegar um álcool Zulu qualquer não, hein? Nesse caso, a gente está falando de álcool vínico, que é um álcool que vem da bagaceira, do bagaço da uva. É de lá que a gente vai tirar o álcool para fazer o vinho do Porto. Adicionando, a gente interrompe a fermentação, vai ter um vinho com alto nível de açúcar e com alto nível de álcool. Assim que cuidado. O vinho do Porto deve ser consumido apenas uma pequena porção no começo ou no final da refeição, tá? Não é pra chegar e tomar um monte, não, senão você vai ficar mal, cara, porque o vinho pode ter até 24 graus de álcool, enquanto um vinho normal tem 14. Ou seja, te cuida, álcool a gente toma com responsabilidade. Muito bem, além do Porto, existem outros países que fazem isso, é claro, né? A humanidade sempre gosta de se inspirar nos outros. Você vai encontrar, além do Porto, que é português, você vai encontrar o Madeira, que também é português. Você vai encontrar o Marsala, que é um vinho italiano. E você vai encontrar o Jerez, que é um vinho espanhol. Todos eles são bons exemplos de vinhos fortificados e vinhos doces que você deveria provar um dia desses. Não esquecendo que esses são os vinhos fortificados na adega e não na vinha. Gostou? Então não esquece, dá um like aqui embaixo, deixa aquele joinha caprichado, se inscreve no nosso canal para você não perder mais nenhuma dica e aprender de vinhos de maneiras descomplicadas, gente, sem estresse, cada dica um dia mais um pouquinho. E além disso, não perca as nossas masterclasses online totalmente gratuitas para você entender bem como que a gente fala de vinho. Valeu? Obrigada, até mais!